Israel é um dos países mais polêmicos do mundo. Quando há guerras todos falam dele, e até em tempos de paz, ele continua sendo destaque. Apesar de sua população e território relativamente pequeno, abriga grande parte da história da humanidade e lugares sagrados das três principais religiões monoteístas do mundo, e se destaca como um dos países mais poderosos e tecnológicos, enquanto é o centro de um conflito permanente em sua região. Hoje vamos descobrir os trajes e tradições dos judeus, o que evitar ao visitar o país, onde está a igreja que muitos acreditam ser o local de Jesus Cristo, e muito mais. Então, já senta o dedo no like, se inscreva no canal, e vem comigo explorar tudo sobre Israel. Bora lá! Número 1. Israel é considerado um dos estados soberanos mais jovens do mundo e, ao mesmo tempo, sua criação se baseia em um dos documentos mais antigos, as Escrituras coletadas no Antigo Testamento. Israel declarou sua independência em 1948, após a Guerra Árabe-Israelense do mesmo ano. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, surgiu a Palestina, cujo território abrigou muçulmanos e judeus que entraram em conflitos constantes. Até o fim da guerra em 1948, ocorreu o Anakba, o êxodo palestino. Desde então, ambos os estados estiveram em conflito. Atualmente o Estado da Palestina tem reconhecimento internacional limitado e se encontra em duas regiões que fazem fronteira com Israel e Jordânia, além da faixa de Gaza. Israel é o único Estado judaico do mundo e um dos países mais bem-sucedidos por vários motivos. A primeira diáspora judaica importante ocorreu em 586 a.C., conhecida como exílio babilônico, quando os babilônios conquistaram o reino de Judá e parte dos judeus foi deportada para a escravidão. 2. Os judeus têm sido uma minoria nos países em que viveram, o que lhes deu um incentivo para se destacarem. Por serem minoria, também possuem uma rede social forte que permite ajudar uns aos outros a prosperar na vida pessoal e profissional. Além disso, estão sempre preparados para a guerra devido às ameaças externas. Por terem poucos recursos naturais, dão mais importância ao desenvolvimento educacional e humano, assim como países como Japão, Taiwan ou Singapura. Finalmente, por terem um território relativamente pequeno, possuem uma grande concentração de pessoas talentosas, o que torna a inovação e o cultivo intelectual mais simples. 3. Sahal é como as forças de defesa são conhecidas em Israel, e ainda não perderam uma guerra. Apesar de sua pequena população, possui um dos exércitos mais poderosos do mundo, superando países com muito mais habitantes, como Canadá, Espanha, Vietnã, Tailândia, México ou Argentina. Seu exército está entre os 20 mais potentes do mundo, e entre esses, Israel é o único país com menos de 10 milhões de habitantes. Acredita-se que o Estado de Israel possui armas nucleares, entre 8 e 400 ogivas nucleares, e capacidade de utilizá-las com aviões, mísseis lançados a partir de submarinos, mísseis balísticos intercontinentais e intermediários. Eles também se destacam no design e fabricação de drones, como o Heron TP, o Hermes 900, o Tactical e o Bard 650. 4. Se você for para Israel e caminhar pelas ruas de Jerusalém ou pelas praias de Tel Aviv e observar pessoas armadas, não se assuste. O serviço militar é obrigatório, e é comum que os israelenses realizem atividades diárias enquanto portam armas e vestem roupas militares. Os homens servem por um mínimo de 32 meses, e as mulheres por 24 meses. Eles podem servir em inúmeras unidades, como montanhistas, luta submarina, unidade Shaet 13, Sayeret Matal, e Alon, entre outras. 5. Entre as unidades especiais de Israel, destaca-se a Shaet 13, especializada em operações de sabotagem, inteligência, resgates, abordagens e incursões terrestres e marítimas. Outra unidade é a Skilart, que opera drones ou veículos aéreos não tripulados especializados em reconhecimento, vigilância, resgate e busca. Também é a unidade de elite Moran, que participou de todas as guerras e operações desde sua formação, em 1982. As atividades dessa unidade são definidas, e segundo Israel, podem localizar e destruir alvos até 20 km de distância. 6. É o segundo país com mais estudantes universitários, atrás apenas do Canadá. As universidades funcionam como centros de ensino e pesquisa, educando os alunos a terem iniciativa para pesquisar e desenvolver habilidades empreendedoras. Por outro lado,
Culturalmente, dá-se grande valor à educação, e os adultos incentivam os seus filhos desde pequenos. 7. Existem algumas coisas que você não deve fazer em Israel e devem estar cientes. Não fale sobre política. Devido à história de Israel e dos judeus e seus constantes conflitos, esse é um assunto complexo que pode levar a mal-entendidos. Também é aconselhável que você conheça os alimentos kosher, que são permitidos na tradição judaica. Kosher são os alimentos provenientes de animais ruminantes, com casco fendido e que não rastejam no chão. Por exemplo, lebre, camelo e porco não podem ser consumidos, assim como seus derivados. Além disso, existem outras regras, como o fato de que os judeus só podem consumir comida kosher preparada por judeus, também não se pode misturar carne com laticínios, e a cozinha deve ser separada para preparar cada tipo de alimento específico. Por fim, não toque em judeus ortodoxos do gênero oposto. As leis do judaísmo ortodoxo proíbem o contato físico entre membros de gêneros opostos, exceto quando forem parceiros, parentes ou filhos. 8. Algo muito importante é não sair para explorar a natureza em Israel sem limitações. O país está em constante conflito, e pode haver minas terrestres em algumas áreas. Também é recomendado que você se vista de forma modesta, sem mostrar muito, já que há muitos lugares considerados sagrados. Além disso, é aconselhável não levar livros religiosos ou escritos em árabe, pois isso pode torná-lo alvo de suspeitas. 9. Para Israel, sua capital oficial é Jerusalém, que assim como o restante do país, é considerada a Terra Santa. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel conquistou a parte oriental de Jerusalém e, posteriormente, foi declarada como sua capital eterna e indivisível. No entanto, como esperanças por essa anexação, os países das Nações Unidas transferiram suas embaixadas para Tel Aviv, que é o centro financeiro do país. Em 2018, por ordem de Donald Trump, a embaixada dos Estados Unidos foi concentrada para Jerusalém. 10. Se você mora em Israel, deve ter em mente que as normas de etiqueta variam dependendo de quem você está relacionado. A maioria da população tem um comportamento ocidental, mas também existe uma população significativamente muçulmana. Lembre-se de que, para um muçulmano, a mão esquerda é considerada impura e usada apenas para higiene pessoal. Essa regra, no entanto, não se aplica a judeus ou cristãos. 11. O Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado do judaísmo, localizado em Jerusalém, e acredita-se que foi construído em 19 a.C. por Herodes, o Grande. Aqui foi o primeiro templo de Jerusalém, ou Templo de Salomão, destruído pelos babilônios, e o segundo destruído pelos romanos. Alguns consideram o termo Muro das Lamentações como desrespeitoso e preferimos usar o nome Muro Ocidental. Calcule-se que a cada ano, os judeus que vêm orar deixem mais de 9 milhões de notas de orações a Deus ou de desejos pessoais. Devido a essa quantidade, um rabino as coletam 2 vezes por ano para queimá-las perto do Monte das Oliveiras. 12. O Serviço Postal de Israel tem um departamento especial de cartas para Deus. Para todas as cartas que chegam a Jerusalém, de todo o mundo endereçadas a Deus, elas são abertas e colocadas nas fendas do Muro Ocidental. São quase 1 milhão por ano. 13. Em Jerusalém fica o templo mais sagrado da cristandade, a Igreja ou Basílica dos Santos Sepulcro, também conhecida como Igreja da Ressurreição, onde estaria o túmulo em que Jesus Cristo foi colocado após a crucificação. Embora ninguém controle a entrada principal da basílica, há séculos 2 famílias árabes ostentam o privilégio de abrir e fechar a porta do edifício. A família muçulmana e a família Al-Ghoul, de descendentes, são as que atualmente têm o privilégio de custodiar a porta. 14. Dentro da Igreja da Ressurreição, existe um pequeno templo conhecido como edícula, e dentro desse, encontra-se o túmulo de Jesus Cristo. A caverna que se encontra dentro da edícula foi descoberta pelos romanos, sendo construída a igreja nos tempos do imperador Constantino. A rocha sagrada, pertencente ao túmulo, onde os cristãos peregrinos pertencem há séculos, foi coberta, mas mais recentemente foi exposta para que as paredes pudessem ser vistas a partir de uma janela. 15. O salário médio em Israel é um pouco mais de $3.000 por mês, cerca de 12.000 shekels para israelenses, muito acima da média mundial. No entanto, o custo de vida também é bastante alto. A crença de que todos os judeus são ricos é difusa, embora isso seja mais um mito, que poderia ter se espalhado como parte da propaganda de certos grupos e países.
É verdade que existem pessoas muito ricas de famílias judias, como Sergey Brin, um dos fundadores do Google, ou Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, mas nos Estados Unidos, os judeus são apenas 4 ou 5% mais ricos do que a média dos americanos, e cerca de 10% têm renda abaixo da média. 16. Em Israel todas as casas devem ter uma sala de segurança, um mamad, capaz de resistir a ataques com armas químicas e biológicas. Isso foi estabelecido após a Guerra do Golfo de 1991, quando Israel foi atacado por mísseis Scud iraquianos. 17. No bairro Malha de Jerusalém, existe um zoológico bíblico, no qual você encontrará animais relatados na Bíblia hebraica. Também é famoso por seu sucesso na reprodução de animais em perigo de extinção. 18. O famoso cientista alemão Albert Einstein, da área da ciência, era judeu. Em 1952, ofereceu-lhe a presidência de Israel, mas ele negou. O argumento era que ele não tinha cidadania natural nem experiência para lidar com as pessoas. 19. Em Israel você vai encontrar um dos poucos restaurantes submarinos existentes no mundo, o Mar Vermelho, localizado a 5 metros abaixo das águas do Mar Vermelho. Ele tem capacidade para 105 pessoas. 20. Israel é um dos poucos estados nacionais que não tem uma constituição. As leis fundamentais são textos de caráter constitucional aprovados pelo Knesset, ou parlamento, como capítulos de uma futura constituição, já que ainda não se chegou a um acordo sobre a escrita formal desse documento. No Acre, que foi a grande e última fortaleza dos cruzados na Terra Santa, você pode percorrer os salões e túneis construídos pelos Cavaleiros Templários. E assim chegamos ao fim da nossa viagem por Israel, um país cheio de mistérios que fascinam o mundo todo. Se você gostou do conteúdo, deixe aquele like maroto, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder as próximas aventuras pelo mundo. Obrigado por assistir, até a próxima viagem!